Boa tarde, alunos. Hoje nossa aula será assíncrona e com isso vocês terão um exercício de fixação para estarem desenvolvendo no caderno de classe. Então aqui nós temos aqui o primeiro exercício, ele traz um circuito, tá? Onde eu tenho uma fonte de tensão alternada com um capacitor, tá? E o segundo exemplo aqui, eu tenho uma fonte de tensão alternada com um resistor e um capacitor, tá? E aqui eu tenho os dados do circuito, tá? Eu trago os dados do circuito, tanto do circuito 1 quanto do circuito 2. E aí o que você vai ter que desenvolver, aluno, é a letra A, onde você vai ter que calcular a reatância e expressar a impedância na forma complexa, polar. Então você vai calcular a reatância, aí vai calcular a impedância e vai colocar ela na forma o quê? Polar, tá bom? Aqui a resposta dessa letra A vai ter que estar em forma polar, tá bom? Na forma polar. Já a letra B, calcule a corrente elétrica da forma complexa polar, tá bom? Então, para calcular a corrente elétrica, você vai ter que utilizar da forma polar, tá bom? O desenvolvimento vai ser da forma polar. Por quê? Vai ficar mais fácil para você fazer a divisão, tá bom? Por isso que eu peço para vocês colocarem aqui na forma polar. Já a letra C, esboce a forma de onda da tensão e da corrente indicando seus valores de pico, tá? Então você vai calcular a tensão de pico desse circuito e a corrente de pico. E aí vai montar um gráfico, tá bom? É isso que você vai ter que fazer aqui na letra C. Montar um gráfico, tá bom? E mostrar, através da onda senoidal, a tensão de pico e a corrente de pico. Já na letra D, você vai esboçar o diagrama fasorial da tensão e da corrente, tá bom? Então é só o diagrama fasorial, lá onde você tem um ângulo de θ, tá bom? Tem um cateto oposto, cateto adjacente, tá? E aí você vai demonstrar na forma fatorial. Isso quer dizer o seguinte, que dependendo do ângulo ele vai estar no quadrante positivo, dependendo do ângulo ele vai estar no quadrante negativo, tá bom? Isso vai depender do ângulo. E você vai ter que responder tanto a letra A, letra B, letra C e letra D para os dois circuitos, tá? Então você vai ter que desenvolver para os dois circuitos, ok? E aqui eu trago para vocês um lembrete das fórmulas de reatância capacitiva e reatância indutiva, tá bom? E aqui tem uma observação, no capacitor a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Boa tarde. A continuidade do primeiro vídeo, tá? Então o exercício agora, ele vai pedir para você, ele traz dois circuitos. Um circuito com um resistor, uma fonte de tensão alternada e um indutor, tá? Então aqui eu tenho um circuito que RL, não é isso? Ele está em série. Eu já tenho um circuito RL em paralelo. Então você vai ter que desenvolver, tá? Tanto o circuito 1 quanto o circuito 2, tá? Isso tudo você vai desenvolver no caderno de classe, tá? E aí você vai ter que desenvolver o quê? A letra A, calcule a reatância indutiva e expresse a impedância do circuito na forma cartesiana, retangular, tá bom? Diferente do primeiro, aqui você vai ter que expressar ela na forma retangular. E aí, logo depois que você fizer a forma retangular, expressar a forma retangular, você vai transformar essa forma retangular para a forma polar, tá bom? Então você primeiro expressa ela na forma cartesiana, depois na forma polar e depois você vai responder a letra B, que é o cálculo da corrente total do circuito, tá bom? Para que você consiga calcular a corrente do total do circuito, você vai ter que fazer a transformação aqui, tá? Para a forma polar. Ótimo. E aí você vem agora para a letra C, onde você vai esboçar a forma de onda da tensão e da corrente, indicando seus valores de pico. Então, esses exercícios aqui você já tem no caderno de classe, tá bom? Então, você vai ter a tensão de pico e a corrente de pico que você vai ter que calcular, tá bom? E aí você vai ter que expressar isso aqui num gráfico senoidal, onde você tem o eixo X e Y, tá? Já a letra D, você vai esboçar o diagrama fasorial da corrente e das tensões do gerador, tá bom? E aqui você vai fazer conforme o ângulo, tá? Se nós estamos falando de um indutor, ele está adiantado ou atrasado em relação à tensão da fonte. Então, dependendo do ângulo que você encontrar, seja ele positivo ou negativo, você vai colocar ele no quadrante positivo e no quadrante negativo, tá bom? É isso que você vai ter que desenvolver, tá? E também você vai desenvolver essas questões aqui, tá? Você vai ter que responder essas questões.
Diferencie resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva. Qual a influência da frequência nessas grandezas, tá? Então você vai ter que explicar aqui qual a influência da frequência na grandeza da resistência, da reatância indutiva, da reatância capacitiva, tá? Conceitue impedância de um circuito elétrico. Então você vai falar o que é uma impedância em um circuito elétrico. Nós estamos falando de circuito elétrico em corrente alternada, tá, aluno? Diferencia a potência ativa, potência reativa, potência aparente e fator de potência. Então aqui inicia uma matéria nova, tá? Onde vocês já vão começar a se familiarizar com esses tipos de potência. Quando nós falamos de tensão alternada, tá? E principalmente quando nós falamos de capacitor, indutor, tá? Nós temos aqui, ó, potências reativas e potências aparentes, tá bom? E o fator de potência. Então você vai ter que conceituar isso aqui, tudo isso desenvolvido no caderno de classe.